Olá, começa agora mais um programa Destaques. E você tem vontade de empreender? Será que o nosso cenário econômico está favorecendo planejar e montar o próprio negócio? O Destaques fala agora sobre empreendedorismo e os primeiros passos para quem deseja começar essa jornada. Empreender é um sonho de muita gente. Essa vontade de fazer o que gosta, ser dono do próprio negócio e ter uma rotina minimamente no controle da própria pessoa faz com que milhares de novas empresas nasçam todos os meses no Brasil. De acordo com analistas do empreendedorismo, 2024 deve ser um bom ano para essa área. A economia é uma referência para isso. O PIB, com número histórico em 2023, e a previsão de crescimento para 2024, além da redução da taxa Selic, o que torna os empréstimos e financiamentos mais baratos, deixam um cenário animador. Então há uma perspectiva realmente de 2024, a gente tem um cenário favorável para o empreender, para a gente montar negócios, para a gente abrir loja física, investir na presença online. Existe uma expectativa muito alta, talvez não seja tão grande como foi 2023, que foi uma surpresa, mas 2024 ainda se mostra sim favorável. Quem deseja ser um empreendedor precisa saber que ficar de olho nas oportunidades é essencial. Primeiro tem que identificar oportunidades. Onde tem problemas, tem oportunidades e a gente precisa estar com um olhar atento a isso. O segundo aspecto é que a gente precisa testar essa ideia, testar o conceito daquilo que a gente quer fazer, como produto, como serviço, é o que a gente chama de MVP. As startups fazem muito isso. A gente monta um plano de negócios e constrói cenários econômicos financeiros realistas, pessimistas, de faturamento mais baixo, de custo mais elevado, de uma mão de obra que vai sair mais cara. Olhando esses cenários, a gente consegue entender a viabilidade do nosso negócio. E aí apertar o play e rodar marketing, rodar a gestão financeira e rodar os processos para que tudo aquilo que a gente planejou ele consiga acontecer. Para os que acham que ter um negócio é para quem nasce com uma espécie de veia empreendedora, o Wesley Nogueira, consultor de empresas e administrador, lembra que são o talento para criar e a formação que devem estar presentes nesse caminho. O brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro ele gosta inclusive desses problemas para poder criar oportunidades. Então a gente tem uma veia empreendedora nata, seja por necessidade, seja por oportunidades que surgem na vida da gente. O que a gente precisa é ter cuidado. O maior problema do empreender está na gestão financeira, porque a gente acaba misturando as contas pessoais com as contas da empresa, a gente acaba não entendendo os números e tomando decisões baseadas na intuição, naquilo que a gente acha. E esse é onde está o grande perigo. Mas a capacidade criativa de fazer acontecer, de ir para cima, nós todos temos e podemos fazer dentro de um empreendimento, de um negócio. Essa busca de informações é importante até para saber como obter crédito para tocar o plano. O caminho pode não ser fácil e, por isso, é preciso utilizar a rede de apoio, como o Sebrae, que oferece cursos e acompanhamento. Segundo o especialista, o importante é afastar o medo de realizar. O medo é quem costuma nos paralisar, ele precisa estar ali para não deixar a gente fazer muita bobagem, mas a gente tem que atravessar o medo, dar o próximo passo e fazer com que a nossa história aconteça. E a gente fala agora de saúde. Para quem acompanhou as notícias do mundo da música, o cantor Natan decidiu dar uma pausa nos shows para cuidar da saúde. Ele afirmou que está com H. pylori, mas você sabe o que significa isso? Para explicar mais para a gente, eu conversei com a doutora Alana Borges, especialista em endoscopia digestiva. Doutora, falando sobre, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, mas falando sobre essa questão do Natan, né? A gente fala dele porque o Brasil todo conhece, enfim, né? E ele disse essa pausa na carreira dele para cuidar dessa. É uma bactéria? Como é que é identificada? Conta um pouquinho para a gente. Pois bem, o nome da bactéria é Helicobacter pylori. Ela é uma bactéria, tá certo? Normalmente, o meio de transmissão é desconhecido. Nós temos teorias na área médica que levam a crer que normalmente as pessoas se infectam durante a infância, através de alimentos, água contaminada, tá certo? Em geral, ela é mais prevalente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, postula-se devido a essas questões hidrossanitárias de contaminação, e na realidade a maioria das pessoas ela evolui uma vida toda sem sintomas, ela só se manifesta em um percentual menor de pessoas. Então, acredito que foi esse o caso do cantor Natanzinho, né? E no caso especificamente, a senhora falou que pode ser desde a infância, né? Existem gatilhos para ativar, digamos assim, essa bactéria que está lá, quietinha, não está fazendo nada, de repente muda tudo? Sim, existem alguns gatilhos, existem algumas pessoas que podem ser consideradas como fator de risco, não é?
É a questão familiar, pessoas que têm histórico familiar de doenças gástricas, gastrointestinais, histórico familiar de câncer, algumas pessoas que estão vivendo uso de medicações crônicas, tem algumas medicações que elas afetam o pH gástrico, diminuem o pH gástrico, e isso acaba facilitando a proliferação da bactéria, e aí ela se torna num número patogênico e começa a dar os sintomas, né? E também, a gente também tem um forte relacionamento com o uso de alguns medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, e também tem uma forte relação com o estresse. Quando a pessoa fica muito estressada, isso acaba fazendo uma alteração na flora, na microbiota do organismo todo e propicia o desenvolvimento dos sintomas da gastrite. E quais são esses sintomas? São os mesmos da gastrite? Como é que ela se apresenta? Isso, o Helicobacter pylori, ele pode dar gastrite, ele pode dar úlceras, que a úlcera já é um machucado mais profundo, né? É uma ferida, digamos assim, uma ferida profunda que causa alguns sintomas e sinais. O paciente que tem úlcera, ele pode ter perda de peso, ele pode ter um andor muito importante após as refeições, ele pode ter até sangramento, tá certo? E essa úlcera, ela pode também acabar desenvolvendo e se transformar num câncer. São os fatores ditos de alarme, que a gente se preocupa logo, enquanto médico, quando vê um paciente desse jeito. Agora, os pacientes com a gastrite simples, eles podem também ter a dor, em geral é a chamada dor na boca do estômago, dor no estômago, né? Normalmente, essa dor é desencadeada por alguns tipos de alimento. Quando a pessoa se alimenta, por exemplo, alimentos ricos em gorduras, alimentos ricos em cafeína, alimentos que tenham muitos condimentos, pimenta, alimentos frituras, normalmente desencadeiam os sintomas e o paciente fica com aquelas dores, empachamento, que é uma sensação de plenitude, a barriga distendida. Tudo isso são sintomas atribuídos à gastrite, que em geral a principal causa aqui no Ceará é o Helicobacter pylori. E no caso, a gente viu aí o período de festas, né? Natal, Ano Novo, todo dia era dia de se confraternizar, né? E aí vem bebida alcoólica, comer um pouquinho mais, frituras, enfim, né? Doces. Esse período agora de comecinho de ano, a senhora identifica que os casos maiores eles aparecem, as pessoas vão procurando mais as emergências, digamos assim? Os pacientes vão, esse é a período de consultório cheio. Já consultório para poder tentar cuidar, né? Porque realmente as pessoas cometem muitos excessos, aí começam a ficar sintomáticas, alguns que ficam assim muito preocupados, eles lotam as emergências, a gente tem os sintomas, às vezes também tem a época das viroses, que vai já começar, não é? E também, assim, a maioria deles toma como resolução a mudança do estilo de vida, fica preocupada, estabelece as metas e já começa a procurar o consultório pensando em ajuda e combater os sintomas, né? Doutora, bebida alcoólica, cigarro, alimentação desregrada, isso também contribui? Contribui muito, muito, muito. Porque é o seguinte, lembrem que eu falei, a maioria da população, na realidade, é assintomática, né? Porque ela está lá no organismo, é como se ela fizesse parte da flora, né? Então, na maioria das pessoas, ela não vai causar sintomas, ela fica lá, a pessoa fica a vida toda, nem sabe que teve, porque o diagnóstico, você me perguntou, o diagnóstico ele é feito através dos testes, então o teste mais praticado em nosso meio é através da endoscopia. Quando o paciente é submetido a uma endoscopia, é feita a biópsia, que são a retirada de pequenos fragmentos gástricos, e aí aquele material é enviado para a patologia, o médico patologista faz a análise no microscópio, então ele identifica literalmente lá o Helicobacter pylori, né? Então, os fatores que contribuem são os erros alimentares, pacientes que ingerem muitos alimentos que tenham ultraprocessados, essas frituras, alimentos com baixo valor nutritivo. Também os alimentos, nós temos que levar em consideração também a temperatura dos alimentos, né? Alimentos muito quentes, eles podem fazer uma agressão
tanto ao esôfago quanto ao estômago. Isso daí facilita a proliferação da bactéria e o surgimento dos sintomas. Bebidas quentes também? Bebidas café. muito quentes, O ideal é para as pessoas que sofrem de problema de gastrite é dar uma moderação na ingesta de café, não é? Dar uma diminuída. E o álcool também, porque assim, quando o Helicobacter pylori, numa determinada população, ele pode evoluir para câncer. Então, quando a pessoa soma os fatores de risco, ela aumenta o câncer, a possibilidade de câncer nela. Então, se a pessoa tem o Helicobacter pylori, se ela tem um histórico familiar de câncer, aí a pessoa fuma, outro fator de risco. Bebida alcoólica, outro fator de risco. Então, ela vai acrescentando fatores de risco, que isso daí torna uma pessoa de mais alto risco de desenvolver a complicação que é a complicação mais temida, o câncer. No caso, gástrico. para a saúde do estômago, né? A gente falando aqui agora dessa saúde gástrica, digamos assim. Exercício e água, eles também se unem para poder, de que forma ajudar nesse sentido? Isso, sim. Do mesmo jeito que nós temos os fatores de risco, nós temos os fatores de proteção, né? Digamos assim. Então, para a saúde digestiva, a água é muito importante, está aqui a nossa água, né? Já estamos até bebendo, inclusive, a nossa aguinha aqui. Então, a ingesta hídrica em toda a população, recomenda-se um mínimo de 2 litros, né? 2 litros por dia de água. Então, a água é um fator, a água é vida, eu gosto de falar assim, é um fator de proteção, a ingesta d'água, de todo o organismo, especialmente o trato digestivo, tá certo? Um estilo de vida saudável, a pessoa que tem rotinas, hábitos saudáveis, eles são protetivos. Então, a pessoa que dorme bem desde a infância, né? O bebê que começa dormindo bem, que ele é colocado nos hábitos alimentares saudáveis, aquele bebê diminui a chance de doenças crônicas ao longo da vida, né? Então, aquilo ali é um hábito que deve ser levado para a vida toda, né? A rotina é dedicar pelo menos, depende da faixa etária, mas pelo menos 6 horas nos adultos, é o mínimo de 6 horas de sono. Porque aquilo ali também protege contra doenças crônicas, deixa o sistema imune fortalecido, proteger contra as doenças, qualquer tipo de doença, né? E a alimentação saudável, com a alimentação nutritiva. Então, assim, a maioria das pessoas tende a desvalorizar a nossa alimentação brasileira. Mas a alimentação brasileira, digamos assim, o prato típico do brasileiro, o arroz, o feijão, a proteína. A combinação arroz e feijão é perfeita, é uma combinação nutritiva. Os problemas começam a acontecer quando a pessoa sai do nutritivo, do saudável e vai para o ultraprocessado, para o industrializado, que não tem valor nutritivo. E naquela desculpa, né, de dizer assim, eu vou mais rápido porque eu estou apressado. O fast food, né? Come de uma vez também, não consegue nem mastigar. A mastigação é importante também? Importantíssima, a mastigação. Então, assim, para quem está tentando mudar os hábitos de vida, mastigar os alimentos, dedicar um tempo às refeições, isso é muito importante. Então, assim, o trato digestivo, ele é todo comandado por estímulos neurohormonais. Então, quando a pessoa está se alimentando, o cérebro precisa de um tempo para entender. Opa, estou comendo, está comendo. Então, até o cérebro processar e saber, e aí, quando o cérebro processa, já começam os hormônios, os estímulos neurais e neurohormonais que vão dar a saciedade. Então, a pessoa não come demais, porque a obesidade é um fator de risco para várias doenças, inclusive o câncer, né? Então, esse papel da mastigação, ele é importante. Ele também faz com que o alimento, ao ser deglutido, ele já vem macerado. O ideal é que a mastigação seja uma mastigação controlada, né? Que a pessoa esteja longe das telas, que seja um momento em família, porque também envolve as interações sociais. Porque, como eu lhe falei, tudo é controlado pelo mecanismo neurohormonal. Então, faz parte da interação social, aquele momento ali, você dedicar pelo menos meia hora para as grandes refeições e fazer daquilo um negócio que seja agradável.
Então, o alimento, ele entra, ele começa a ser mastigado, já é para ele entrar no esôfago, que é o órgão que conecta o estômago à boca, né? Ele já está macerado, né? Assim, numa consistência mais macerada, para que quando chegar no estômago, o suco gástrico que vai fazer a digestão, entendeu? Então, ali já tem as liberações hormonais, neurohormonais. Então, aquilo ali começa a estimular, o estômago vai sendo repleto, e aí o cérebro computa. Então, por isso que é muito importante. É uma das coisas que eu passo muito para os meus pacientes, quando eles me pedem a dieta e tudo. Eu digo, olha, tem que mastigar bem. Comer de uma vez, engolir, não dá certo. Vai comer demais, né? A pressa não ajuda ninguém, né, doutora? Não ajuda ninguém. E nesse caso também com relação aos protetores gástricos, né? Muitas vezes passam assim, eu vou tomar um aqui que vai... Estou sentindo azia, vou tomar, não estou sentindo mais nada. Mas não mudou, né, a sua alimentação. Então, assim, vai só escondendo, né? Ou, de fato, aquilo dali protege naquele momento. É porque é o seguinte, eu tenho o seguinte pensamento. Nós temos como tratar um problema, fazer assim, tratar um sintoma localizado. Agora, é muito mais efetivo você tratar o que está causando aquele problema. É como se a gente se fizéssemos uma comparação. É melhor se uma árvore ela pegou uma infestação e ela não está dando fruto, é melhor arrancar a raiz do que sair podando, não é? Podando os galhos. Então, o raciocínio é o mesmo. O protetor gástrico, o antiácido, qualquer classe de medicação, ele vai dar um alívio temporário. E ele vai resolver aquele problema ali temporariamente. Mas o que está causando o problema persiste. Então, a melhor estratégia é a gente partir por causador do problema, né? E até teve um estudo recente falando no caso específico do omeprazol, né? De o uso constante, as pessoas brasileiras se automedicam muito, né? Vai na farmácia, compra, estou sentindo, vizinho tomou, deu certo, vou tomar também, né? E aí, nesse sentido, existe mesmo esse estudo em relação à questão da demência, o uso prolongado, quais são os riscos que essas medicações, protetores gástricos, antiácidos, podem ocasionar a longo prazo? Existem os estudos, né? A maioria dos estudos relaciona o tempo, o longo tempo de uso, porque as pessoas, nós chamamos assim, a era do omeprazol, tornou-se banalizado, né? Então, as pessoas começaram a usar sem interrupção. Então, realmente foi demonstrado que existe o risco aumentado de demência, certo? Existe um risco que a gente chama de polipose. Pólipos são pequenas lesões benignas, gástricas, porém, elas, como qualquer coisa na medicina, na natureza, pode degenerar muito raramente para uma malignidade. Mas existe o risco aumentado de polipose, que é considerado uma lesão pré-maligna, tá certo? Embora seja benigna por sua natureza. Mas se a pessoa tiver, né, se tiver um histórico na família, uma coisa pode acontecer. Pode né? acontecer, E outro risco também é de osteopenia, osteoporose, afeta até a saúde óssea, sabe? Pode causar atrofia gástrica. A atrofia é a diminuição do pregueado mucoso com a diminuição de células gástricas, e isso é outro fator de risco para neoplasia. Então, no caso, para mulheres também, por exemplo, que está na menopausa, não é seria muito indicado, em relação à questão de osteoporose também, né? Agravar, né, nesse caso. O certo é usar medicamentos sob orientação médica, durante o período que o médico achar necessário, o médico combina com o paciente, mas para tudo na medicina tem a nossa participação enquanto médica e tem a participação do paciente. Então, assim, tem que haver um diálogo e o tratamento é combinado, assim, você combina com o seu paciente, né, explica. E no caso do tratamento para H. pylori, né, voltando um pouquinho ao começo, quais são esses tratamentos, assim, os mais indicados? É medicação, mudar o hábito de vida, o que é mais indicado? Se a pessoa se não, poxa, será que eu estou? Então eu fiz exame agora e apareceu que tem, o que eu vou fazer? Então, de posse do resultado do exame, é interessante marcar a consulta com o seu médico, o seu gastro, para discutir sobre isso, né? Nós temos opções de tratamento, são medicamentosas, passam pelos medicamentos,
tá certo? Por um período determinado. E assim, a escolha do tipo de medicamento, qual vai ser o antibiótico, ela tem que ser direcionada para cada paciente. Cada paciente tem seu histórico. Nós temos que saber como é que está a questão de resistência bacteriana. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, nós temos uma alta prevalência de resistência bacteriana. É devido ao uso indiscriminado de antibióticos. É muito comum a população vai na emergência, aí já diz, já comecei o antibiótico. E eles ainda têm a seguinte tendência, começa o antibiótico e faz 1, 2 dias e para. Não foi um efeito terapêutico e aquilo ali facilita a resistência bacteriana. Então, ele acabou de tirar um arsenal terapêutico que o médico tinha para aquela determinada doença. Então, isso daí acaba causando uma elevada resistência bacteriana aqui no nosso meio. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso ao determinar qual vai ser o antibiótico, qual vai ser o tempo que aquele paciente vai fazer uso. E às vezes a gente até vai na emergência com algum sintoma gripal e já passa logo o antibiótico, né? Você fica assim, fico desconfiada. Poxa, mas não tive uma febrona alta, não tive um agravamento, já vai para o antibiótico? Eu sou meio assim, mas a gente sabe que na emergência às vezes aparece, né? De você tomar. E aí a pessoa acaba tomando, né? Então, sempre cuidar, né, doutora? Muito sempre obrigada. Cuidar. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer participar e esclarecer dúvidas para a população. Obrigada. E agora, o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E terceira maior causa de mortes prematuras femininas no país, o câncer de colo de útero deve atingir mais de 17 mil mulheres por ano, no caso, no Brasil, entre 2023 e 2025, e um risco em torno de 13,25% dos casos para cada 100 mil mulheres, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer. As regiões norte e nordeste do país concentram as maiores taxas de prevalência e mortalidade pela doença. Sobre esse assunto, eu conversei com a doutora Ayane Oliveira, ginecologista do Instituto do Câncer do Ceará. Obrigada pela sua presença. Oi, tudo bem? Elaine, eu que agradeço o convite por estar aqui falando desse tema, né? Como você já falou, é uma doença extremamente prevalente no nosso país. Infelizmente, muitas mulheres ainda morrem de um câncer que é prevenível. Então, esse Janeiro Verde, nós estamos aqui para conscientizar as mulheres a importância das consultas anuais, que realmente é uma doença que esbarra na nossa desigualdade social, então tem a ver com o acesso ao serviço de saúde e realmente, como você comentou, excluindo os tipos de câncer de pele não melanoma, é o terceiro câncer mais prevalente no nosso país. E ele é mais prevalente em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que justamente tem a ver com a desigualdade social. Doutora, a gente vê começo de ano, todo mundo faz suas metas, né? Sim. De mudança de vida, enfim. É um mês também de fazer um check-up, né? Exato. De fazer um pouquinho, cuidar, ver como é que está trabalhando o corpo, se está tudo certinho, precisa ajudar. Exatamente. Como é que é a procura nesse período agora? Se as mulheres estão se conscientizando, apesar desse número ainda ser alto? Realmente, no final do ano a gente tem uma baixa procura, né, os serviços de saúde, e no início do ano as pacientes, geralmente as mulheres, procuram mais. E aí, ressaltando essa importância da coleta, né, do exame preventivo. Já tirando algumas dúvidas, né, tem algumas mães, algumas pacientes que perguntam em que momento deve ser iniciado. A gente vai reforçar, mas o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 25 anos em mulheres que já iniciaram vida sexual. Então, é importante frisar isso, que tem algumas mães de adolescentes que acham que já devem iniciar mesmo antes da vida sexual. Antes disso, a consulta ginecológica deve existir para outras avaliações, mas a prevenção propriamente dita, que é a pesquisa de lesões que podem desenvolver o câncer de colo do útero, né, lesões precursoras, é a partir da vida sexual, já que é uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem percebido que em janeiro tem aumentado a procura sim, e aí a gente sabe que pelo Ministério da Saúde é até aos 64 anos. A partir disso, não é que não exista câncer de colo do útero, mas a prevalência diminui bastante. Então, mulheres a partir dos 64 anos deve ser individualizado cada caso com um ginecologista assistente para saber tanto se vai precisar ou a periodicidade desse exame. E nesse caso, existe vacina para prevenção? A gente fala um pouquinho da HPV, né? Como é que
Conta um pouco para a gente de que forma a gente pode prevenir. Pronto, eu gosto muito desse tema de vacina, porque a gente deve frisar que é um câncer que 99% dos casos tem a ver com o vírus, que é sexualmente transmissível. Então, eu vou até reforçar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que no SUS nós temos a HPV quadrivalente, que previne contra 4 tipos de HPV, sendo 2 de baixo risco e 2 de alto risco. Os 2 de alto risco são os mais prevalentes para câncer de colo do útero, que são os 16 e o 18. Então, mães de adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, devem procurar o serviço, o posto de saúde mais próximo da sua casa para vacinar suas crianças. A partir dessa idade, até os 45 anos, a rede privada dispõe tanto dessa vacina, que previne contra 4 tipos, contra a nova vacina que previne contra 9 tipos. Então, rede privada até os 45 anos também, homens e mulheres devem se vacinar. E no caso, existe alguma contraindicação? Tem algo que possa ser levado em consideração com relação a isso? Ou a partir do momento de que idade mesmo, a senhora pode lembrar? 9 a 14 anos, os adolescentes, e de 9 aos 45 anos também, população geral. Em qualquer momento da vida, sendo adulto, né? Exatamente, até os 45 anos. A partir disso, tem até algumas indicações, mas a orientação geral até os 45 anos, certo? E nesse sentido dos sintomas, né? Sim. Como é que a gente consegue identificar se a mulher já tem alguns sintomas com relação a isso? Então, infelizmente, é um câncer silencioso. Então, muitas vezes, em estágio inicial, não tem sintoma nenhum, mas alguns sintomas que devem ser levados em consideração é sangramento após relação. Então, todo sangramento, excluído a primeira relação, todo sangramento após relação sexual deve ser ligado ao alerta, ou sangramentos irregulares durante o ciclo menstrual. Se a doença estiver em estágio mais avançado, pode ter muita dor pélvica, dor na barriga, dor lombar, ou podem ter outros sintomas, como alterações urinárias ou alterações intestinais. Mas isso se a doença já estiver mais avançada, em alguns casos um corrimento de odor de cheiro importante. A maioria desses corrimentos são só infecções vaginais, mas esse câncer, se avançado, podem dar sintomas parecidos com esse, certo? E no caso do diagnóstico já feito, como é que é feito o tratamento? Uma vez diagnosticada, essa mulher, ela tem uma sobrevida importante nesse sentido? Como é que é isso? Pronto, é uma doença com altas taxas de cura se detectado precocemente. Então, qual é a nossa maior proposta? Tanto detecção precoce, né, que é para isso que a gente rastreia todos os anos. Se detectado precocemente, aquelas lesões pré-cancerígenas, geralmente a gente faz o que a gente chama de CAF, cirurgia de alta frequência, alguns pacientes conhecem popularmente como cauterização, que aí já retira a lesão que desenvolveria o câncer. Porque, na verdade, 80% da população que já iniciou vida sexual já entrou em contato com o vírus em algum momento da vida. E aí ressalto de novo a importância do uso de preservativo. Mas a grande maioria das mulheres e dos homens o corpo consegue combater, digamos assim, o vírus do HPV e aí a paciente fica bem. Mas algumas pessoas que não conseguem combater, esse vírus vai lá na célula e vira o câncer. Então, já falando um pouquinho do tratamento, lesões que não desenvolveram câncer ainda, geralmente a gente faz a retirada de uma pequena parte do colo. Mas se já tiver câncer, estágio inicial geralmente é cirurgia, ou em alguns casos radioterapia ou quimioterapia, dependendo da idade, do status de saúde da paciente. Estágios mais avançados, geralmente a proposta é quimioterapia ou radioterapia, e aí é individualizado cada caso. E retirada do útero acontece? Sim. Né? Em estágios iniciais pode ser retirado o útero, ou em pacientes muito novas, que infelizmente é uma doença de pessoas, mulheres muito novas, que ainda desejam gestar, tem alguma proposta de retirada só da parte do útero, da lesão localizada, se for bem inicial, certo? Porque a gente sabe que acomete principalmente quarta, quinta década de vida, então geralmente ainda pode acometer ali, principalmente a fase ainda reprodutiva da mulher. Então, nesse caso, acontece em mulheres com 20 anos, Sim, 30 anos, pode acontecer também? Acontecer. São casos raros ou com incidência Abaixo maior? de 25 anos é mais raro, tanto que é por isso que a gente preconiza iniciar aos 25, sociedades americanas iniciam aos 21 anos, então antes dos 25,
A gente também recomenda, né, recomendação de especialista, se a paciente tiver iniciado a vida sexual muito nova, porque a gente sabe que da data que a pessoa teve contato com HPV até o desenvolvimento do câncer, geralmente são uns 10 anos. Então, se é uma criança, um adolescente que começou a vida sexual muito nova, com 13, 14 anos, chegar ali aos 24, 25, já poderia uma chance de ter alguma lesão dessa pré-maligna. Então, realmente, tem que ser individualizado cada caso. E no caso, a importância aí também de quem tem mãe de menino, né? Exato. De também ser importante nesse sentido, né? Exato. Eles não identificam neles, mas podem passar. Exato. Na verdade, assim, o HPV de baixo risco, ele vai causar aquelas verrugas, né, que a gente chama de condilomas. E o HPV, já falamos aqui de homens também, ele não causa só câncer de colo do útero. Ele pode causar câncer de pênis, de ânus, de vagina, de vulva. Então, assim, a prevalência maior e mais frequente é de câncer de colo do útero, mas a gente deve vacinar meninos e meninas, homens e mulheres. Então, no caso, homens também podem identificar, né? Pode acontecer isso. E quais são esses sintomas mesmo que a senhora falou? São as rugas? O que acontece? Na verdade, assim, as verrugas, elas são os HPVs de baixo risco, certo? O HPV de alto risco geralmente já é uma lesão pré-maligna, um pré-câncer. Então, realmente, o homem vai ser mais direcionado para o urologista, né? Esse acompanhamento, rastreamento. Então, lembrando também que deve ter as consultas anualmente, mas as mulheres de alto risco são esses sintomas que eu disse, né? Às vezes não tem sintoma nenhum, na maioria das vezes, infelizmente. Por isso que a gente fala de rastreio e detecção precoce, que mesmo sem sintoma você tem que ir ao ginecologista, ou se for bem inicial, aqueles sintomas de sangramentos, de vez em quando no meio do ciclo, ou sangramento após a relação sexual. E no caso, para a mulher e para quem tem filha, enfim, e a ginecologista? Uma vez ao ano, uma vez a cada semestre, o que é indicado? O indicado é uma vez ao ano. Algumas mulheres, se já tiver alguma alteração na prevenção, precisa fazer a cada 6 meses. Então, assim, anualmente, se for menos que isso, o ginecologista vai falar direitinho o que deve ser feito, mas idealmente uma vez ao ano. E nesse caso, a senhora trabalha lá no Instituto, né? Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? A detecção, né? As pacientes que chegam até vocês, já chegam numa situação mais crítica, como é que está atualmente? Tem todo tipo de paciente, né, na verdade, mas a gente tem visto que as mulheres têm procurado realmente mais cedo, né, e tem procurado realmente em estágios iniciais. Então, eu sou ginecologista e sou cirurgiã ginecológica, faço a parte de doenças benignas, e aí tem todos os colegas que fazem a parte do câncer. Então, geralmente eu faço o rastreio inicial, faço o tratamento de lesões pré-malignas, aí quando é câncer, geralmente a gente encaminha para os colegas, né? Cirurgião oncológico, oncologista, radioterapeuta. Então a gente tem todo esse suporte lá no hospital. E às vezes as mulheres sentem medo de ir, né? Sim. Eu já escutei gente falando assim, não vou porque médico descobre. Sim. Que bom que descobre, né, doutora? Exato. Que a gente possa ajudar o quanto antes, né? Precisa encarar, né? Exato. Que precisa a gente cuidar da gente, né? Ainda tem muito esse mito, né? De vergonha, de não querer descobrir alguma coisa, mas aí a gente sabe e frisa mais uma vez, que se detectado precocemente, você vai tratar e vai viver a sua vida normalmente. Então, ruim realmente é descobrir em estágio avançado, tanto pela chance maior de não ter cura, como por toda a dor e o peso do tratamento em si. Doutora, e falando também sobre a saúde da mulher em termos gerais, né? Como é que atualmente as mulheres estão cuidando mais da saúde? Estão levando importância à prática de exercício, à questão também de reeducação alimentar? Em que momento isso pode interferir de fato na saúde dessa mulher? Pronto, assim, a gente sabe que historicamente as mulheres acabam procurando mais o serviço de saúde do que os homens, né? E atualmente a nossa população realmente está mais ativa, porque se a gente fala de várias doenças, a gente pode falar de várias doenças que a base do tratamento é a prática de atividade física, né? Que tem atividade anti-inflamatória, então a melhoria também da alimentação tem uma influência muito grande nisso, já que a gente falou que a terceira causa de câncer em mulheres é o câncer de colo do útero, a primeira e a segunda fica aí câncer de mama e câncer de cólon e reto. Então faz parte também do rastreio, ultrassom de mamas, mamografia a partir dos 40 anos, colonoscopia geralmente ali a partir dos 45 anos, então tudo isso faz parte. E realmente a gente tem visto isso, que as pacientes estão mais ativas. E isso é proteção cardiovascular, previne infarto, AVC, previne inúmeras doenças
que são preveníveis só com a prática de atividade física, né? Então, a importância, né, lembrar disso também é de suma importância. Para quem tem filhas meninas, as meninas em casa, né? Em que momento é importante já iniciar a consulta com a ginecologista? Então, na grande maioria das vezes, quando está ali em torno de 8, 10 anos, às vezes antes disso, tem algumas doenças ginecológicas que já são detectadas ali na primeira infância, mas geralmente em torno disso. Não precisa ser anual, vai depender de cada paciente, de cada criança, mas geralmente em torno dessa idade. O público do Ceará aqui, né, em termos com relação à questão do Brasil e tudo, são mulheres que se cuidam mais, assim, ou então ainda está um pouquinho a desejar? Assim, nós temos desigualdade social dentro do nosso estado, né, mas a gente sabe que tem um funcionamento relativamente bom, né, nos interiores e tudo. E como é uma prevenção que é amplamente acessível no SUS, a gente sabe que é uma população que tem procurado mais o serviço. Mas quando a gente olha em âmbito nacional, o Norte e Nordeste, infelizmente, ficam com as maiores taxas de câncer de colo do útero. Então, mais uma vez, a gente esbarra aí na desigualdade social do nosso país. Então, reforçando mesmo a importância. E mesmo aquelas pacientes que têm acesso, às vezes esbarram nessa história de tenho medo de encontrar alguma coisa, ou não quero ir ao médico porque vou descobrir algo, enfim. Então, isso tudo a gente tem que desmistificar também, para isso que servem essas campanhas, Janeiro Verde, a importância de a gente tentar detectar e prevenir um câncer que é sexualmente transmissível. E na questão da vacina, é só uma dose ou tem reforço? Pronto, acabei nem falando. São 2 doses para adolescentes e para a mulher adulta são 3 doses. Então, para adolescente, 0 e 6 meses depois a segunda dose. Para mulheres adultas, a primeira dose, depois 2 meses e depois 6 meses. São 3 doses. No caso, só fala mulher adulta. O homem também? O homem também, adulto desculpa. também, né? Então, independente, até de que idade mesmo? Até 45 anos. Até 45 anos. Na vacinação para os adultos, tem no SUS também ou só particular? No SUS só vai ter para alguns pacientes específicos, pacientes que convivem com HIV ou pacientes que já fizeram algum transplante de órgão sólido, transplante de medula óssea, ou alguns pacientes específicos que já tiveram uma lesão pré-cancerígena. Mas para todo mundo é em rede privada mesmo. E no caso, pública para as crianças, para 9 né? aos 14 anos, para meninos e meninas. Tá, joia, doutora. Pois muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E a saúde mental é o foco da campanha Janeiro Branco, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio e à dependência química. A Prefeitura vem realizando algumas ações de acolhimento e, para saber mais detalhes, eu converso com Luciana Passos, coordenadora de rede de atenção primária e psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde. Está aqui comigo no estúdio. Luciana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Luciana, fala um pouquinho para a gente das ações da Prefeitura com relação a esse período agora de Janeiro Branco. O Janeiro Branco, como você bem disse, né, essa questão da prevenção do suicídio, da dependência química, é mais um mês alusivo da gente, vamos dizer assim, dar oportunidade à população a ser escutada quanto aos seus problemas, principalmente dessa natureza de saúde mental, e estar compartilhando essa problemática e saber que às vezes esse compartilhamento pode ser uma ajuda importante para superar e, logicamente, evitar essas duas questões, que é o suicídio e a dependência química. E no caso, quais são as ações, atendimentos voltados para a população na Prefeitura, né? Os CAPs, como é que a pessoa faz para poder procurar? Exatamente, né? Em geral, os CAPs, eles são porta aberta, né? As pessoas tendo esse desejo de acompanhamento, de escuta, de processo de escuta, eles podem chegar nos 2 tipos de CAPs. Nós temos os CAPs gerais, que vão estar justamente acolhendo e tentando, vamos dizer, caracterizar essas pessoas quanto à problemática dela. E temos os CAPs relacionados à dependência química, que é o CAPs álcool e drogas. Como porta aberta, esse acolhimento é realizado e quando houver necessidade de um acompanhamento mais a longo prazo com profissionais médicos, isso é feito e, logicamente, acolhido. Nesse período, isso é logicamente intensificado, justamente porque a gente traz isso para a população, para mostrar que isso é uma porta aberta para escutar o seu problema e, logicamente, intervir de melhor forma. Luciana, e para quem está assistindo e quer saber mais informações, né, até para entrar em contato também pelo site da Prefeitura, fique à vontade.
Exatamente, né? A prefeitura conta com o seu portal e nesse portal você tem acesso a todos os CAPs disponíveis em Fortaleza. Contamos com 16 CAPs, sendo eles 6 gerais, 7 relacionados à dependência química e 3 infantis. A busca é voluntária, é aberto, né, no horário comercial de 8 às 17, a grande maioria, 2 funcionando 24 horas, mas a população pode estar buscando esse atendimento, essa escuta e esse acolhimento para o seu problema, que não é pequeno. Tá ok, Luciana. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E se tem um problema que é dor de cabeça para você que mora de aluguel ou que é dono de imóvel, esse problema com certeza é a documentação imobiliária. Os números mostram que no Brasil, por volta de 60% dos imóveis estão com algum tipo de irregularidade na documentação, seja um registro de escritura, a troca de titularidade ou número de matrícula. Esses são dados bem expressivos. Para a gente ter uma ideia, a cada 100 imóveis no Brasil, pelo menos 60 apresentam alguma irregularidade relacionada à documentação imobiliária. São dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Por isso a gente vai conversar agora com a advogada especialista em assuntos imobiliários e CEO da RED, que é a empresa especialista em documentação imobiliária. Lara, o que é que significa esse número? 60% dos imóveis do país apresentam alguma irregularidade. É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, eu posso te falar que o número é até mais alarmante. 60% não tem documento em cartório. E dos 40% que tem documento em cartório, uma grande parte está irregular. Então, esse número ele é mais sério do que a gente pensa. E é sério por quê? Porque as pessoas estão deixando de lado colocar a documentação imobiliária em dia. É isso que está faltando? É um desleixo mesmo de quem é proprietário de imóvel em todo e qualquer lugar do Brasil? Na verdade, o que eu posso te dizer é que isso tem um reflexo, esse problema de documentação tem um reflexo na vida das pessoas, né? Então, é necessário que o imóvel esteja regular, por exemplo, para você fazer um empréstimo no banco e dar esse imóvel como garantia. É importante que esse imóvel esteja regular, por exemplo, para você concluir de forma mais fácil um inventário. É importante que esse imóvel esteja regular quando você quer vender e ter a oportunidade de vender por um preço correto e vender de forma mais fácil. Então, a irregularidade do imóvel, ela reflete no dia a dia da vida das pessoas. Para quem está nos acompanhando em casa, é aqui de Fortaleza. O que é que está faltando para os imóveis de Fortaleza? Vocês surgiram há 2 anos nesse mercado, né, da documentação imobiliária. A RED surgiu aqui em Fortaleza. Ela surgiu aqui em Fortaleza porque Fortaleza apresenta uma demanda relacionada para tanto? Essa demanda, na verdade, ela é nacional, né? É uma demanda que existe em todos os lugares do Brasil. Na verdade, a RED nasceu em Fortaleza, porque existe uma demanda também em Fortaleza, uma demanda alta, uma demanda preocupante, e a gente tentou trazer para o mercado uma solução diferente, né? E uma solução mais rápida, uma solução menos burocrática. E para isso a gente criou uma plataforma digital. E o que é que essa plataforma digital apresenta? Dá para resolver o problema de casa? Pelo que a gente percebe aqui, tem gente trabalhando para isso, obviamente. Né? Tem sim. A gente desenvolveu 2 produtos. Tá? Um produto de regularização, onde a gente faz um escaneamento do imóvel, um comparativo de dados do imóvel entre o que consta no cartório, o que consta na prefeitura, na Secretaria do Patrimônio da União. E a partir daí a gente obtém identificado todas as pendências, todas as irregularidades desse imóvel, para que então se consiga partir para a regularização do bem. O outro produto que a gente desenvolveu foi um produto de emissão de documentos. Então, para regularizar imóvel, a gente precisa emitir documento e para a vida, de um modo geral, a gente precisa emitir documento. Então, através da plataforma, é possível o usuário tanto fazer o escaneamento do imóvel como emitir documentos de forma digital.
Ô Lara, e como é que faz então para o pessoal de casa poder encontrar vocês pela internet, pessoalmente, por telefone? Existe um site disponível em que essas informações constam, né? Isso. É só acessar www.red.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias de como dar seguimento ao processo de escaneamento, regularização, emissão de documentos, tudo que vocês precisam. Ô Lara, só para finalizar, existe um tempo de atendimento? Como é que vocês fazem, por exemplo, para organizar as demandas que chegam do pessoal que está procurando? Eu digo isso porque é muito comum que as pessoas que estejam procurando tenham pressa. Às vezes é difícil dar um tempo para o cliente, mas normalmente vocês têm uma média de como é que vocês fazem isso para atender o melhor e mais rápido possível o cliente, inclusive pela internet nesse primeiro contato? Sim. O acesso pode ser pela plataforma, pelo próprio site, e lá você pode seguir, o usuário pode seguir e fazer todo o processo de contratação pelo próprio site. E se a pessoa quiser, também pode ser atendido pelo WhatsApp. Nós temos um setor comercial que atende todo mundo de forma super rápida, digital, sem maiores problemas. Obrigado, Lara, pela conversa, pelo bate-papo. Prazer. A gente fica por aqui, trazendo essas informações sobre como você pode conseguir colocar a documentação imobiliária do seu imóvel, ou você, sendo inquilino, descobrir como é possível ter essa documentação imobiliária agendada, em dia e em mãos também. Agora eu volto contigo no estúdio. Com o objetivo de homenagear o grande Belchior, será lançado dentro da programação do pré-carnaval de Fortaleza. Aliás, já está sendo lançado o bloco Esse Ano Eu Não Morro. O bloco terá sua concentração na Praia de Iracema, mais especificamente no Centro Cultural Belchior. E quem tem mais detalhes é Alfredo Marques, organizador do bloco, está aqui comigo no estúdio. Alfredo, então já iniciou, né? A animação já começou. Já começou, agora os tamborins já estão bem aquecidos. Vamos cantar músicas do Belchior, fazer uma homenagem a um ilustre cearense, cantando músicas de carnaval. Você pode até pensar, você que está em casa, assistindo destaques, e ficar pensando, isso é uma iniciativa própria, tocar música do Belchior dá legal. No carnaval, dá legal. Belo Horizonte, no ano passado, colocou no bloco, nas ruas de Belo Horizonte, olhe bem, a 3.000 quilômetros de Fortaleza, Elaine. 3.000 quilômetros de Fortaleza, 250 mil pessoas seguindo o trio elétrico, tocando só música do Belchior. Isso é para deixar constrangido qualquer cearense, qualquer fortalezense que viu Belchior amar a Praia de Iracema, amar a nossa cidade, o nosso estado, e nós não temos uma referência dessa. Então, surgiu a ideia de instigar os entes públicos, fomos muito bem recebidos. A iniciativa foi abraçada por todos os órgãos do município e nos dá uma honra a ponto de celebrar hoje. Agora, nesse instante, você que está em casa, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, ainda dá né, tempo. inclusive. Vem aqui para a Praia de Iracema, será uma alegria imensa lhe receber. E prestigiar um cearense que tem dignidade, um homem comprometido com a democracia, com as questões sociais. Belchior é um exemplo para tudo. E como é que foi pensar nessa programação? Bom, eu sei que tem novidade. Tem novidades. E tudo foi acontecendo de forma muito atabalhoada. Por quê? Porque é no ritmo do carnaval. A gente pensa uma coisa, tem que adaptar, e como tem várias entidades, vários órgãos pensantes e que cada um contribui de uma forma, a gente tem que adaptar essas situações, essa realidade à possibilidade. Inicialmente pensamos no carnaval, depois optamos pelo pré-carnaval, imaginamos uma data, era no sábado, aí não era conveniente, fomos para sexta-feira. Aí veio a ideia de estarmos aí abrindo o pré-carnaval de Fortaleza, porque o horário das 17 horas só vai ter a gente, então essa possibilidade. Estamos agora, nesse momento, tocando, a festa iniciando, e aí só falta você, meu irmão. Bote a camisa, senhora, bote a camisa, vamos cair na gandaia, cair na festa, que vai ser bom demais. Está acontecendo agora. Vamos. E quem que está tocando? Quem que já está se nesse apresentando? momento toca é Armando Teles e Banda. Armando tem uma tradição imensa nessa questão. Ele anima as festas do Pirata. O Belchior era frequentador do Pirata. E, além disso, hoje nós teremos também a participação mais que especial da filha do Belchior, cantando músicas do Belchior. Tá? Então a festa vai ser extraordinária, vai ser muito bom. Eu imagino que
Quando chegar lá, tem uma multidão assistindo o evento, prestigiando o evento, prestigiando Belchior, a obra dele, enfim, a cidade toda está se mobilizando nesse sentido. É uma obra atemporal, né? Atemporal. Que a gente não tem como não querer bem, gostar e cantar junto, né? E agora misturando com carnaval é que a animação é grande mesmo, né, Bom, Freire? a proposta é ousada. Cantar Belchior no carnaval tem suas dificuldades. Houve um processo de adaptação, inclusive musical, tá? Mas tudo isso está convergindo e eu acredito que quem for hoje para a Praia de Iracema vai se sentir engrandecido, porque nós vamos trazer de novo a energia que o Belchior emprestava para as multidões. Eu sei que já vai estar acontecendo, inclusive ainda dá tempo de você que está assistindo e até terminou essa entrevista aqui, você já se arruma, já está escutando, já está se arrumando, já está saindo, né, para poder aproveitar. Mas além dessa sexta-feira, quais são os outros dias também de apresentação? Bom, fora o dia de hoje, no próximo dia 9, sexta-feira também, aliás, todas as sextas-feiras vindouras, antecedentes ao Carnaval, nós estaremos no mesmo local. Não sei se você se lembra onde é o CCBEL, Centro Cultural Belchior, mas é lá onde funcionava o restaurante La Trattoria. Para quem tem uns cabelinhos brancos assim como eu, vai se lembrar disso. E, além do Trattoria, lá é onde é a Praia dos Crush, onde a galera mais jovem se encontra e certamente vai conhecer a obra do Belchior. Quem não conhecer, conheça meu irmão que está na sua idade. E nesse caso também, família toda, né? Família é um convite para a família inteira. Família toda, da criança ao velhinho que viu Belchior cantando. Tá? Porque, como você bem falou, Elaine, a obra é atemporal. O que ele disse ontem está valendo para hoje. Olha aqui que coisa mais bonita. Amar é mudar as coisas. Me interessa mais. Nada pode ser melhor do que isso. Né? Esse ano eu não morro é um atrevimento de remar contra a maré e dizer, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, eu espero você lá, meu irmão, pode ter certeza. Alfredo, depois deixa eu ter o convite para quem está assistindo, que já está escutando a gente aqui, se arrumando, que eu tenho certeza que já está se arrumando aqui para ir aproveitar, ainda dá tempo, né? Dá tempo. A festa é grande, está só começando, são 4 dias de pré-carnaval com a gente, será uma honra e alegria receber o senhor, a senhora, a sua família, você, a garotada inteira, porque vai ser uma festa extraordinária, tá? Belchior não renasce, ele vai conviver com a gente como sempre conviveu. Lembrando os outros próximos dias, quais são e os próximos horários? Dias. O horário é sempre esse de 17 horas, começamos a concentração, às 18 começa a música, às 20 horas a gente encerra, tá? Ainda estamos discutindo... 22, né? Às 10? Até às 22, perdoe. Até às 22. E estamos discutindo ainda outras participações musicais. Mas, com certeza, Armando, Teles e Banda encerram a nossa festa no dia 2 de fevereiro. Tá, ok, Alfredo, muito obrigada mais uma vez. Honra e até nossa. uma próxima oportunidade. Obrigado. Agradeço à TV Otimista, a boa vontade do seu programa, a oportunidade que nos dá para levar a toda a sua audiência essa iniciativa. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E você já sabe, né? Terminou aqui a entrevista, já vai se arrumar e vai aproveitar esse pré-carnaval que já começou, minha gente. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.